Hoje vamos continuar com as análises de Dragon Age Absolution, a nova série da Netflix. Nós vamos examinar agora o 5º episódio, chamado de Um Altar em Chamas, ou seja, spoilers, hein? Como sempre, vamos começar resumindo os eventos desse episódio. A primeira cena mostra Rezaran curando Neb, o seu guarda-costas pessoal, dos ferimentos causados por Miriam, assim como se desculpando pelos atos ocorridos. Depois disso, nós vemos os sobreviventes do grupo principal, Miriam, Quinjon, Roland e Leclon, discutindo o que fazer a seguir. Após uma discussão breve, todos concordam em retornar para o Palácio do Divino, onde deverão resgatar Hira. Falando nela, Hira é levada para a prisão, onde é questionada primeiro por Tássia e em seguida por Rezaran. E aqui, algumas coisas são reveladas. Primeiro, descobrimos que Hira é na verdade uma Tevinteriana, mas independente disso, ela odeia Tevinter. Isso acontece porque quando era criança, a sua família tentou mudar como o Império funcionava e tentou também ajudar os elfos escravizados da nação. Mas foram assassinados pelos Venatori, cultistas extremistas de Tevinter, que aliás nós já vimos também em Dragon Age Inquisition. Outra revelação é que mesmo antes de seguir para essa missão, Hira já sabia sobre a existência do Círculo Infinitus e de seus supostos poderes de ressurreição. Ela diz também que o Círculo é a última coisa que precisamos para que todo Tevinter possa arder em chamas. Por mais que Tássia tente convencer Hira que nem todos em Tevinter são maus, a maga simplesmente não se importa. Ela diz que odeia o Império mais que tudo, e que fará todos os Tevinterianos pagarem. Bons, maus, não importa. Todos merecem queimar. É neste momento que Rezaran chega, mandando Tássia embora e começando a interrogar e torturar Hira sobre a localização do Círculo. Quando um guarda o avisa que Miriam está no portão, com o Círculo Infinitus, Rezaran envia Neb para trazê-la até ele, além de equipá-lo com algum tipo de magia. Apesar de estar sim no portão, Miriam está sozinha e é apenas uma distração. O restante do grupo se infiltra pelo outro lado, causando uma grande explosão que chama a atenção de Tássia e seus soldados. Enquanto Roland e Leclon enfrentam a Templária e Miriam enfrenta Neb, Quinjon segue pelo castelo até a Câmara do Círculo, onde ela liberta o dragão pedrificado. No meio de todo esse caos, Miriam corta a cabeça de Neb, removendo o demônio que possuía o corpo de seu irmão, e depois salva uma jovem elfa escravizada, dizendo que, como ninguém nunca aparece para salvar os elfos de Tevinter, então são eles mesmos que têm que se salvar. O episódio acaba com o dragão rugindo na distância, enquanto Miriam se prepara para mais uma batalha. Enquanto no último episódio nós examinamos muitas coisas relacionadas ao magistrado Rezaran, hoje nossa análise irá se focar bem mais em outra personagem, a Saphira, a qual aos poucos vai revelando mais e mais sobre quem ela realmente é. Apesar de que talvez ainda seja cedo demais para chamá-la de vilã, já nesse episódio fica claro que Hira está escondendo alguma coisa e trabalhando para alguém que não é a Inquisição. Ela já sabia dos poderes do Círculo e chega a dizer que nós precisamos dele para queimar todo o Império. Nós precisamos dele. É estranho porque em certo ponto Hira está até certa. Tevinter é talvez um dos piores lugares de todo o mundo de Dragon Age, se não for o pior. É meio difícil dizer que ela está errada por querer destruir um local onde a escravidão é literalmente legalizada. Mas a questão aqui não é Tevinter em si, e na verdade o fato de que Hira não está tentando salvar os elfos e os escravos de Tevinter como sua família tentou antes dela, mas sim destruir o Império por completo, matando todos os seus residentes, incluindo os escravos. Até dá para entender o seu trauma, sendo apenas uma criança e forçada a assistir o próprio pai ser queimado vivo,
mas também fica difícil simpatizar com uma pessoa tão extremista assim. Ainda mais considerando que Miriam, a mulher que a Hira deveria amar, costumava ser uma escrava, ou seja, Hira sabe muito bem que todos os outros elfos ali teriam a chance de serem libertos, mas escolhe o caminho do fogo. Aliás, isso abriu uma questão que talvez seja o meu maior problema com a série, mas infelizmente, para não discutirmos algo que ainda não apareceu, vai ter que ficar para análise do próximo episódio, que deve sair ainda essa semana. Falando em fogo, duas coisas importantes para notar no flashback de Hira são a existência dos Venatori e a magia usada para queimar o pai dela. Sobre os Venatori, a série revela que o grupo extremista já existia mesmo antes da aparição de Corypheus, agindo anos atrás para protegerem o que consideram os bons costumes e tradições de Tevinter, ou seja, o direito de um monte de mago rico de escravizar os outros. Assim, faz sentido que quando Corypheus apareceu, os Venatori o tomaram como um símbolo de tudo o que almejam, um ser superior, um magistrado antigo que iria recuperar a antiga glória de Tevinter para o Império. Quanto à magia, não é realmente algo muito importante, mas eu achei interessante que mais uma vez temos exemplos do quão poderosos os magos realmente são, e do quão diferente são as magias que vemos na lore das magias que temos acesso nos jogos. Mesmo em Dragon Age Origins e Dragon Age 2, onde temos sim magias mais impressionantes que Inquisition, nós nunca vimos nada nem parecido com um grande dragão formado de chamas. Aqui é um bom momento também para falarmos sobre Tevinter no geral, e o que a série pode nos dizer sobre como a nação vai aparecer no próximo jogo Dragon Age Dreadwolf. Por muito tempo eu tive medo que a BioWare meio que escondesse os lados mais tensos de Tevinter, especialmente relacionado ao tópico da escravidão. Mas se pudermos nos guiar pela série, parece que isso não vai ser um problema, uma vez que Dragon Age Absolution lida com o tópico diretamente, mostrando como os elfos são usados e até mesmo sacrificados pelos seus mestres. Há um tempo atrás, houve uma suposta sinopse liberada da série, a qual hoje nós sabemos ser falsa e que dizia que Absolution mostraria o fim da escravidão em Tevinter. Na época, eu disse que não queria ver isso acontecer porque eu gostaria que a trama fosse abordada no jogo em si, mas Absolution introduziu uma questão diferente. Como nós poderíamos lidar com essa revolução? Essa, aliás, é a grande questão de Tevinter. Não tem realmente como nós alterarmos um sistema tão enraizado na nação sem tomar medidas drásticas, as quais provavelmente resultarão sim na morte de muitos inocentes. Tanto que, mesmo a Inquisição, uma força que lutou diretamente contra Corypheus e contra os Venatori, se recusa a invadir Tevinter exatamente por causa disso. É parecido com a questão do Anders, lá atrás em Dragon Age 2. Por mais que eu não concorde com ele, entendo a ideia de que às vezes, para criar uma mudança real e imediata no mundo, ações extremas podem ser necessárias. O que também me faz pensar, será que desta vez, ao invés de termos um companheiro tomando uma decisão dessas, será que nós seremos obrigados a escolher nós mesmos entre uma revolução sangrenta e imediata ou algo mais moderado e demorado? Até porque, se não pudermos afetar o estado de Tevinter no próximo jogo, que já tem coisa até demais para resolver, será que seremos forçados a defender um lugar que literalmente faz uso da escravidão? Ou até pior, escolher entre dois lugares ruins, Tevinter com a sua escravidão e os Qunari basicamente tirando a liberdade de escolha de quase todos os seus membros, especialmente os magos? Agora é só esperando Dreadwolf para saber. Eu queria mencionar também a última fala de Miriam, onde ela diz para a jovem elfa escrava que como ninguém se dispõe a salvar os elfos escravizados em Tevinter,
são eles mesmos que precisam se salvar. Isso poderia até mesmo responder a minha questão agora há pouco, sobre como o próximo jogo lidaria com a questão da escravidão e de uma possível rebelião de escravos. Caso a BioWare queira lidar com isso, essa fala poderia ser uma indicação de que o protagonista do próximo jogo seria um ex-escravo de Tevinter, o que nos deixaria muito mais ligado a toda essa questão. E, como a própria Júlia lá do Megascópio citou nos vídeos que fizemos recentemente juntos, Tevinter não está acima de escravizar magos, por mais raro que isso seja, liberando assim a criação de praticamente todas as raças e classes. Talvez o único problema aí, na verdade, seriam os anões, mas eu ainda acho que é possível explicar. E por mais que eu ainda prefira a ideia das origens de facções no próximo jogo, um protagonista ex-escravo seria uma maneira bem mais direta de lidar com toda essa questão, além de nos dar motivações plausíveis para vários tipos de roleplay, seja um protagonista que quer transformar Tevinter em um lugar melhor, um protagonista que quer que todos se fodam e só liga para si mesmo, ou até mesmo um protagonista que se alie aos Canaris, como vários ex-escravos já fizeram antes. E para finalizar, eu queria também mencionar algo que eu já até falei antes, lá atrás na análise do segundo episódio, e é de novo sobre as lutas exageradas. Aqui, as coisas estão ainda mais anime, se é que dá para entender. Especialmente, a luta entre Miriam e Neb, acompanhado de outros guardas, mostrou exatamente o quão exagerados os movimentos estão sendo representados, ainda mais se comparados aos jogos. Eu já até disse isso antes também, isso não chega a me incomodar demais, mas não é lá muito o meu estilo. Até porque, para alguém que ama comparar as coisas, levando em consideração a lore do universo, como diabos eu deveria comparar as lutas da série com as lutas, por exemplo, de Dragon Age Origins? Não faz sentido. Mas é isso, galera. Este foi o 5º episódio de Dragon Age Absolution, chamado de Um Altar em Chamas. O que acharam do episódio e o que acharam da minha análise? Se eu tiver deixado algo passar, mandem aí nos comentários que eu sempre tento responder a todos. E claro, para não perderem a análise do último episódio, que deve sair ainda essa semana, lembrem-se de se inscreverem no canal, ativarem o sininho, deixarem like e tudo mais. E claro, se puderem, considerem apoiar o canal diretamente através do site Patreon ou do sistema de membros do YouTube. Muito obrigado a todos e até a próxima!